A senhora tomou conhecimento de uma comunicação do PROCON São Paulo, numa reunião que teria participado o então ministro Sérgio Moro, no dia 30 de julho de 2019, o senhor Luciano Tim, que era o secretário nacional de consumidor, e o presidente do INSS, Renato Vieira, onde o PROCON São Paulo lista um número de entidades como a BANSP, Rian Brasil, Asbap, Sudamérica, Clube de Serviço, Clube Seguros Brasil, Previsul, CEASP, Centrap, Sabem e ANAPS, que essas entidades estariam fazendo descontos e que as reclamações eram várias por parte dos aposentados que não tinham permitido, que estavam sendo lesados, roubados. Tomou conhecimento da época? Não. Tá, olha só, pessoal, aqui tem um documento, importante que todos tenham oportunidade de ver, do PROCON São Paulo, onde noticia a participação do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, do presidente do INSS à época, Renato Vieira, e também do Luciano Tim, secretário nacional do consumidor, onde o PROCON São Paulo aqui noticia as irregularidades e as entidades, pedindo a suspensão desses convênios. E as medidas não foram tomadas pelo governo anterior. Isso demonstra a diferença de postura, de cuidado, de zelo por parte da aposentadoria que o aposentado recebe. O governo do presidente Lula, no primeiro momento, tomou conhecimento e a controladoria teve a capacidade e condições de fazer seu trabalho sem interferência e depois repassá-lo à Polícia Federal, que tem a competência de investigar o crime e pedir punições. Então tem uma diferença brutal de comportamento. Outra pergunta. A senhora, auditoria do Tribunal de Contas da União, que é um órgão independente, ministros nomeados por diferentes presidentes ao longo do tempo, Lula lá atrás, Dilma, Temer, ou seja, uma composição eclética. Ele fez auditoria a partir de que mês e ano, a senhora sabe? Eu não sei exatamente a partir de que mês, mas nós estávamos fazendo na CGU um trabalho envolvendo os empréstimos consignados e nesse momento nós tivemos uma interlocução com o TCU para fazer o trabalho. Acredito eu que tenha sido ao longo de 2023, mas não tenho certeza. Então esse trabalho, essa auditoria do Tribunal de Contas em 2023, se era a auditoria, estava vendo o passado, correto? A auditoria não consegue ver o futuro, né? A gente consegue, a partir das análises feitas, identificar por que alguns desvios, alguns comportamentos acontecem. Então, importante ter claro a pessoa que está nos acompanhando, o Tribunal de Contas, não fique incomodado, não, eu vou terminar meu tempo, por favor. O Tribunal de Contas fez uma auditoria iniciada em 2023, justamente porque tinha irregularidades, tinha desvios, tinha roubos. E onde ocorreram esses roubos? No período anterior, onde essas entidades entraram, se cadastraram, sem critério. Como pode uma entidade como a Ambec ter três filiados, e ser aceita para fazer um convênio e ampliar o número de beneficiados assim, exponencial? O que isso demonstra? Que algo de irregular estava sendo feito. Ora, eu autorizo uma entidade de 3 filiados, quer dizer, ela não tinha representado, e ela entra no sistema. Isso foi feito justamente na gestão Bolsonaro. Então, esse tipo de conduta, é importante a todos que estão nos acompanhando aqui, a TV Câmara ou a TV Senado, ter conhecimento, foi por isso que cresceu de forma exponencial, não só o número de entidades, mas também o número de descontos. E elas cresceram, é verdade, no período a posteriori, porque ali elas estavam percebendo que medidas de controle como biometria iriam ser exigidas. E aí elas aproveitaram ainda o modelo anterior sem controle, sem rigidez, e aí elas aumentaram o número de filiados irregulares, porque não eram filiados reais, vamos assim dizer, ninguém assinou, foram manipulados, houve fraude, e aí perpetraram esse número excessivo, que infelizmente essas pessoas, abuso excessivo do valor arrecadado, diferentemente pelo volume de aposentados e beneficiados que tinham com ela. Mas queria fazer uma outra pergunta. A senhora, aí em algum momento, a Controladoria Geral da União percebeu se também na gestão do INSS, por exemplo, houve algum outro tipo de conduta irregular, por exemplo, a contratação da empresa Nexus de segurança, que começou na Superintendência em São Paulo, sob a gestão do Oliveira? Em relação às contratações efetuadas pela empresa Nexus, temos um relatório de auditoria que fala dessas contratações. Houve um processo de apuração no âmbito da Secretaria de Integridade Privada e houve uma punição à empresa. A senhora pode mandar esse relatório à CPI, por favor? Posso sim. E a senhora sabe dizer um pouco das irregularidades, quais foram, aqui para todo mundo ter conhecimento, inclusive quem nos acompanha? Não sei se eu vou recordar, mas tinha questões de sobrepreço e superfaturamento e acordo entre as empresas. Isso eu recordo. Sabe mais ou menos o volume de contrato de dinheiro? E se além de São Paulo houve em outras superintendências? Sim, contratação em Minas Gerais, na Superintendência de Minas e na Superintendência de São Paulo. Essas questões estão em relatório. E começou em qual superintendência? Começou em São Paulo. Na época do quem era o superintendente? Não recordo. Tá, ok. Sabe dizer o ano? Que são várias contratações. Uma delas eu tenho a impressão que é de 2019, mas eu não tenho certeza.
Tudo começa em 2019, o grande problema é essa data. Eu sei que o pessoal aqui deve ter medo quando vem falar 2019, 2020, 2021, 2022, assusta. Mas fique tranquilo que cada vez mais esses anos e as irregularidades ficarão mais claras para que as pessoas tomem conhecimento dessa roubalheira que permitiu que acontecesse no governo anterior. E se não fosse o presidente Lula, um governo que tem seriedade, compromisso com a verdade, compromisso com os aposentados, o roubo estaria continuando, as pessoas sendo lesadas e a gente não teria conhecimento dessa fraude revelada para todos os brasileiros e brasileiras. O governo de transição, entre 2018 e 2019, recebeu em seu gabinete peritos do INSS indicando que havia indícios de rombo de mais de 70 milhões com relação a aposentados. E que isso foi levado à transição do governo de Michel Temer para Jair Bolsonaro. Eu queria lhe perguntar, nesse período, a senhora assumiu a diretoria em 24 de janeiro de 2019. Houve alguma ordem ou algum pedido do governo de então para que a CGU fizesse alguma auditoria a partir dessa demanda? A senhora tem conhecimento? Não, mas eu queria só voltar um pouquinho atrás. Essa diretoria da qual estou à frente hoje, eu, neste cargo, 2019, mas ela foi uma transformação. Perfeito. Eu ocupava o cargo... Não, você explicou isso, eu entendi. É isso. A pergunta específica é essa. Houve algum pedido do governo de transição, de Jair Bolsonaro, de Michel Temer para Jair Bolsonaro, para que ocorresse alguma auditoria, que a CGU atuasse nessas denúncias que tinham sido recebidas? A demanda que eu recebi foi: estamos estruturando uma diretoria com foco em previdência e outros benefícios, porque precisamos priorizar previdência. Perfeitamente. A entidade Conafer, ela vai apresentar 718 filiados em 2019 e em 2020 ela começa a crescer exponencialmente. São 40 mil filiados em janeiro, ou seja, em menos de um ano. Isso está inclusive no relatório, né? Já no mês seguinte, fevereiro, ela dobra para mais 80 mil filiados. Em março de 2020, ela apresenta 123 mil filiados. Depois, a cada mês, ela cresce, saltando em setembro de 2020 para 276 mil filiados. E no final de 2022, chega ao impressionante número de 443 mil filiados. Eu acho importante destacar aí, nós não estamos falando da CONTAG, uma entidade que tem 40, 30 anos de história, que todo mundo, seja de direita ou de esquerda, sabe que não é uma entidade fantasma. Mas a entidade fantasma salta de 140 para 476 mil. Esses picos anômalos dessa entidade durante esse ano foi identificado pela CGU e houve alguma recomendação para a diretoria de benefícios do INSS de suspensão do ACT da Conafer? Não, nesse período não houve, mas no terceiro relatório que nós fizemos se fala de retenções que foram feitas pelo INSS para análise pelo crescimento muito grande, mas houve a liberação na sequência. A diretoria de benefícios do INSS, órgão de controle, naquele momento, no seu entender, deveria ter percebido esses crescimentos anômalos e ter proposto a suspensão do ACT ou medida que valha? Eu não recordo se eles chegaram a suspender o ACT. Eles fizeram a retenção dos repasses para a entidade num período. Mas depois voltaram? Retomaram. E não teve nenhuma suspensão de ACT? Não. Essas medidas, então, só ocorreram agora? Sim.